Olá meninas, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos começar o nosso quarto dia de estudo sobre a Páscoa. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre o conteúdo histórico. Ontem nós começamos a falar sobre esse conteúdo histórico. Começamos falando sobre como surgiu essa mudança no calendário da Páscoa. Falamos muito pouco e hoje nós vamos aprofundar nesse estudo, falando um pouquinho mais sobre ele. Para começar, eu queria lembrar que nós falamos sobre os bispos que tentaram, os bispos de Éfeso, de Esmirna, tentaram constantemente que esse calendário fosse mantido, mas a perseguição à igreja continuava, constante e ferrenha. Mas um detalhe muito importante: quanto mais era perseguida, mais a igreja crescia. Quanto mais ela era perseguida, mais ela avançava. Mais esse cristianismo genuíno, que iniciou com o apóstolo Paulo, era difundido por várias regiões. Aonde ele chegava, várias pessoas se convertiam a esse evangelho genuíno. E várias pessoas começavam a mudar seus costumes e se integrar nas práticas cristãs genuínas, na qual o Senhor Jesus deixou para nós como ensinamento. E dentro desse contexto histórico surgem alguns imperadores perseguindo os cristãos. Eu vou falar sobre 3 deles: Galério, Diocleciano e Constantino. Constantino vai chegar numa outra fase. Ele não vai perseguir os cristãos. Ele vai permitir que os cristãos façam seus cultos, porém com algumas ressalvas que nós vamos ver mais para frente. Vamos começar com Diocleciano. Diocleciano, ele era um dos mais cruéis, ele foi considerado um dos mais cruéis perseguidores da igreja. Diocleciano, ele tinha prazer em perseguir e destruir a igreja. Muitos cristãos foram mortos, muitos cristãos foram crucificados, presos, muitos cristãos foram torturados por Diocleciano. Eram coisas assim bárbaras, terríveis. Arenas eram construídas, cristãos eram colocados para ser atrações, para ser comidas, para serem alimentos, servirem de alimentos para leões em arenas. E foi uma época muito terrível para os cristãos. Após Diocleciano surge Galério. Galério também vai ser um perseguidor da igreja, porém ele começa a perceber que começa a ver por que acontece. Quanto mais a perseguição acontecia e mais morte, isso começou a gerar, uma instabilidade no império, porque pessoas começaram, até mesmo os pagãos, começaram a ficar perplexos com a quantidade de sangue que era derramado por causa de uma perseguição supostamente religiosa. E Galério, ao perceber isso e vendo que não adiantava a perseguição, não adiantava matar, porque isso não estava resolvendo o problema, ele começa a promover, a contragosto, ele emite um edito de tolerância. Há muito contragosto, mas ele emite um edito de tolerância. Com a morte de Galério, começa a haver uma briga para quem iria ocupar o Império Romano, quem ia estar na cabeça do Império Romano. E Constantino, ele aparece nesse contexto, e ali ele vai brigar com o seu rival, vai para a Itália e briga com o seu rival por esse governo, para ficar sob a cabeça de Roma. E ali, Constantino, durante a saída dele para essa luta, ele diz, segundo estudos, que ele disse, segundo Constantino, que Deus aparece para ele e
autoriza ele a prosseguir, que ele venceria. E realmente ele vence a batalha, ele vence a guerra, e ali Constantino se converte, né? Se converte, entre aspas, e é uma suposta conversão ao cristianismo. E a partir disso que a história começa, né, a desgringolar numa linguagem bem informal, uma linguagem popular nossa, começa a desgringolar de vez. E Constantino, com a sua atitude, ele começa a favorecer o cristianismo. Ele começa a favorecer aquele grupo, aquele povo, e começa a emitir decretos, abolindo execuções por crucificação, suspendendo as batalhas por gladiadores, e em 321 depois de Cristo, ele decreta o domingo como um feriado oficial. E por incrível que pareça, de forma assim mágica, aquele cristianismo que era considerado perseguido, que era considerado ilegal, começa a ser favorecido e paparicado por Constantino e por seus adeptos. O Império Romano, naquela época, ele oferecia ao mundo uma unidade política, econômica e cultural. O Império Romano parecia estar preparando o caminho para o cristianismo, para que o cristianismo cumprisse a sua missão. Nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém prepara o caminho, a não ser Jesus. Ele já preparou um caminho para nós, que está na sua palavra. E nós só estamos dando continuidade ao caminho que Jesus preparou. Até porque a palavra de Deus diz que João era a voz que clamava no deserto, preparando o caminho para o Salvador. E quando esse Salvador chega, ele é o próprio caminho. Então nós damos continuidade a esse caminho. E daí nós já podemos começar a suspeitar dessas intenções de Constantino. Não podemos também deixar de falar que realmente os cristãos estavam sofrendo uma perseguição terrível, muito derramamento de sangue, e é notável e é lógico que não podemos deixar de entender que o psicológico também poderia, de muitos, estar abalado. O medo poderia estar influenciando. As pessoas estavam cansadas, né? Muitas vezes poderiam estar cansadas daquela situação. Isso é um pensamento meu, ok? E nós podemos entender que se chega alguém, se você está passando por um problema terrível, e chega alguém e diz, não, eu vou te favorecer, é óbvio que as pessoas vão ter interesse em ouvir aquela pessoa. Mas nós precisamos entender que a palavra do Senhor vai nos dizer que nós temos que ser astutos, mansos como a pomba e vigilantes, astutos como a serpente. A serpente, ela observa. Quando eu vejo essa fala de Jesus, eu vejo que a serpente, ela observa, ela não vai de início dando bote, não. Ela fica ali, ela observa presa, ela vê a forma correta de atacar. Então, quando Jesus nos ensina isso, ele está dizendo, olha, observa, quando algo surgir, de repente, observa, vê como é que vai ser, quais são as verdadeiras intenções, o que está por trás disso, para que tudo te vá bem, como está na palavra de Deus, assim como vá bem a tua alma. E muitos historiadores acreditam que a conversão, até coloca essa conversão entre aspas, de Constantino foi uma manobra puramente política. Até porque muitas coisas do paganismo ele manteve. Constantino, ele queria se promover, ele queria, né, ter popularidade. Então ele tinha que começar por um grupo. Quem que estava sendo mais atacado ali? Os cristãos. Então vamos começar por ali. Isso são segundo historiadores. E eu não duvido nada dessa vertente. Então ali, porque Constantino ele mantém
conspirações. Constantino mantém assassinatos. Constantino, ele reteve o seu título de pontífice máximo, que indicava a sua posição de líder religioso de culto no Estado. Ou seja, os cultos estavam sob a orientação e supervisão dele. Não era uma liberdade, era uma liberdade vigiada. O governo de Constantino trouxe muitas vantagens para a igreja, com certeza, trouxe muitas vantagens para a igreja. É óbvio, nós não podemos deixar de citar isso, que trouxe sim vantagens para a igreja naquela época. Porém, tinha um preço a ser pago. E que preços eram esses? Constantino, ele governava os bispos cristãos da mesma maneira com que governava os seus funcionários. Ele exigia obediência condicional aos pronunciamentos oficiais. E mesmo quando esses pronunciamentos interferiam em questões eclesiásticas. Então nós podemos entender que ele deu com uma mão, mas de uma outra ele tirou. E ficou uma situação muito complicada, eu acredito, para muitos cristãos genuínos daquela época. E nós podemos perceber com tudo isso que antes de Constantino, apesar da perseguição, apesar de tudo isso, nós tínhamos cristãos convictos, cristãos verdadeiros, cristãos dispostos a assumir o risco de ser identificados como cristãos e até mesmo morrer por esse evangelho. Porém, com a chegada de Constantino, com toda essa mudança, essa nova identidade cultural que foi formada, atraiu políticos ambiciosos, desinteressados em religião e até mesmo com raízes no paganismo. Porque venhamos a combinar que para ser um verdadeiro cristão você tem que estar pronto para ser confrontado, pronto para ser caluniado, para ser acusado, pronto para sofrer represálias por amor à palavra de Deus. Porque o próprio Jesus vai dizer: em meu nome vocês sofrerão. Em meu nome serão perseguidos, açoitados, acusados, mas eu venci o mundo. E nós precisamos entender essa palavra de Jesus. Constantino, ele favoreceu que um novo grupo se interessasse, né? E absorvesse esse cristianismo também. Pessoas que não levavam muito a sério o cumprimento da sã doutrina. E começam a surgir concílios, reuniões, conferências, e eu vou citar 3 desses concílios. O primeiro que eu vou citar aconteceu em 325, que é o Concílio de Nicéia. Neste Concílio de Nicéia foi considerado heresia toda forma de judaísmo. E foi aqui que começou a ser construída uma nova identidade e uma nova base para o cristianismo. Em 341 aconteceu o Concílio de Antioquia. Foi aqui que foi proibido que os cristãos celebrassem a Páscoa juntamente com os judeus e como os judeus. E foi aqui nesse concílio que a data da Páscoa foi alterada e também a forma como ela deveria ser comemorada. E em 364 depois de Cristo, o domingo foi oficializado como o dia da adoração, que antes acontecia nos dias de sábado. E tudo isso aconteceu de maneira muito rotineira, e nós podemos ver até nas falas de alguns presbíteros que foram surgindo naquela época, uma fala totalmente, como é que eu vou usar a palavra certa? Uma fala totalmente religiosa, querendo destruir aquilo que foi criado
pelo nosso Senhor Jesus e difundido pelo nosso querido apóstolo Paulo. E uma dessas falas eu trouxe aqui e eu queria deixar registrado para você, que é a fala de João Crisóstomo. Ele era um presbítero, ele atuava como presbítero em Antioquia. E ele diz assim: as festas dos judeus, lamentáveis e infelizes, estão prestes a marchar sobre nós, uma após outra, e em rápida sucessão. A festa das trombetas, a festa dos tabernáculos, os jejuns. Há muitos em nossas fileiras que dizem pensar como nós. No entanto, alguns deles vão assistir aos festivais e outros vão juntar-se aos judeus em manter suas festas e observando os seus jejuns. Desejo extirpar este costume perverso da igreja agora. Ele mesmo diz: há muitos como nós, aceitando a mudança, aceitando a influência de Constantino e seus adeptos ao cristianismo e aos ensinamentos dos apóstolos. Porém, ele vai dizer: alguns vão assistir aos festivais e outros vão juntar-se aos judeus em manter suas festas e observando os jejuns. Vamos extirpar esse costume do nosso meio. E demorou aproximadamente 400 anos. Nós podemos ver como que o inimigo, ele não cansa, né? Ele não tem pressa. O inimigo, na verdade, ele não tem pressa. Quando ele quer deturpar a nossa identidade, aquilo que Deus criou para nós. E vai demorar aproximadamente 400 anos para que as pessoas deixassem de vez os ensinos dos apóstolos e começassem a aderir a essa nova Páscoa, essa nova forma de comemorar a Páscoa e entre outras coisas também. Porém, para nós, vale o que está escrito lá em 1 Coríntios, vou ler para você, 11, eu vou ler do 17 ao 34. Vale para nós isso aqui que nosso apóstolo Paulo diz. Nisto, porém, que vou dizer-vos? Não vos louvo por quanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os quais são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja que Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados.
Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vós não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Aqui o apóstolo Paulo está falando do rigor e da importância da Santa Ceia. E assim também nós devemos seguir a celebração da Páscoa, trazendo à memória o verdadeiro significado da Páscoa, trazendo à memória, trazendo para a nossa vida nos dias de hoje o que é essa Páscoa, qual é o símbolo dessa Páscoa, por que eu comemoro a Páscoa. Tem pessoas que dizem, a Páscoa se comemora Jesus é o Cordeiro, a Páscoa se comemora o sacrifício de Jesus. Mas aí você pergunta, mas você sabe por que desse sacrifício? Por que nós temos que lembrar disso? Por que isso é um memorial? Porque na verdade a Páscoa virou uma festa, quando na verdade ela é uma festa, ela é um culto. Ela não é somente uma festa, não é só eu me reunir e comer algumas coisas. Não, tudo tem um porquê, tem um significado. E eu tenho que trazer à memória, como eu já citei várias vezes aqui, vou continuar falando, conforme está lá discriminado no livro do Êxodo. Que nós temos que falar com nossos filhos quando eles perguntarem que culto é esse. Nós temos que dizer o culto que estamos celebrando. Por que daquele culto? Então, da mesma forma que o apóstolo Paulo, você pode ver que o apóstolo Paulo, ele entende a seriedade e a verdade de nós mantermos os ensinamentos. Até mesmo que ele vai dizer aqui, é até bom que haja heresias, para que os que estão sinceros se manifestem entre vocês. E ele mesmo vai dizer, quanto às demais coisas, quando estiver com vocês, estarei ordenando, estarei falando, como nós já falamos aqui, várias passagens na qual ele fala da Páscoa, na qual em Tessalonicenses ele fala dessa Páscoa, ele nos ensina tantas coisas. E nós não podemos esquecer dos ensinamentos do Senhor. Nós não podemos esquecer e entender a Bíblia como ela é. E entender que nós somos sim, nós estamos dentro, somos co-herdeiros com Cristo. E como co-herdeiros com Cristo, nós podemos sim e precisamos aprender tudo aquilo que diz respeito à nossa história. E passar essa história para os nossos filhos. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É tão bom quando a gente faz uma coisa sabendo por que a gente está fazendo. Às vezes a gente faz as coisas e você pergunta, você sabe por que você está fazendo isso? A pessoa nem sabe por quê. Mas é muito interessante, é muito importante para o nosso crescimento como pessoa e também o nosso crescimento espiritual. Nós sabermos o que estamos fazendo, por que estamos fazendo, o que devemos absorver, o que devemos reter, para que nossos dias vá bem em todas as coisas. Então, hoje nós finalizamos aqui esse nosso estudo histórico sobre a Páscoa e amanhã nós vamos estar dando continuidade a esse estudo e nós vamos estar falando um pouquinho mais por que surgiu o coelho, o ovo da Páscoa, por que esses símbolos foram acrescidos na comemoração da Páscoa e vamos estar falando como que Constantino sugeriu que isso adentrasse a celebração da Páscoa. Então, eu acredito que vai ser muito interessante também para nós e vamos aprender bastante amanhã também. Então, eu quero já agradecer a Deus por esse momento, dizer que o Senhor é maravilhoso e é muito bom nós aprendermos a palavra do Senhor. É muito bom nós estudarmos a palavra do Senhor. É maravilhoso conhecermos o Senhor assim como Ele é. Que Deus te abençoe, fique com Deus e tenha uma boa tarde. Amanhã nós vamos estar com o estudo pela manhã. Hoje foi à tarde, mas amanhã manteremos às 9h30 da manhã. Fique com Deus. Um beijo no coração.